Vamos à live livre para mais um sábado. Que alegria compartilhar com vocês novamente aqui. Lembrando que o nosso acampamento parece que não está chegando, mas está chegando. Você vai falar, só novembro e tal. Mas assim, segundo semestre agora vai voar, gente, né? E novembro é o mês na Juventude Alive. Novembro é mês dos acampamentos, tanto da galera do UP, acampamentos da galera do Alive Livre Way. Novembro é mês do Hexa, né? Eita, galera. Tem muita coisa boa chegando, então faz sua inscrição. Mateus, Gabriel, as inscrições estão sendo feitas hoje também? Lá ao fundo, lá na central de inscrições, você pode fazer. Lembrando que tem uma novidade, você que não gosta muito de dormir em local diferente, a gente está liberando só para a galera do Livre e Way no nosso acampamento. Você pode ir lá, curtir durante todo o dia, ficar para os cultos, e à noite você pode ir para a tua casa dormir. Mas quem quiser ficar lá também na comunhão, na resenha, bem legal. Acho que vai ser uma baita oportunidade para fazer novas conexões, novas amizades. Temos um tempo junto, fortalecemos o nosso vínculo de família, né? Afinal, a Live Livre, temos convidado e conversado muito a respeito de que não somos apenas um lugar, um clube, uma reunião para se frequentar. Somos uma família. Somos uma família, pertencemos a essa família e é tão importante o acampamento para... muitos aqui já viveram épocas de acampamentos muito intensos. Você que é um cristão mais antigo, que está há mais tempo numa comunidade de fé, numa igreja como a nossa. Alguns chegaram há pouco tempo, talvez nunca participaram de um acampamento, não sabem como que funciona. Então faz sua inscrição, vai ser muito especial a gente estreitar laços dia 1 e 2 de novembro, fechou? Vamos conversar um pouquinho sobre Deus? Porque quem é Deus para você? Todo mundo, em algum momento da vida, já tentou definir Deus, mas limitados da forma que somos. Quando tentamos enquadrar Deus dentro das nossas perspectivas, dentro da nossa racionalidade humana, a gente vai falhar miseravelmente. A gente vai começar a falar que Deus é constituído de eus, né? Essa parada aí que a galera está falando. E é engraçado, foi cômico, tá na internet aí, virou meme e tal. Mas, cara, dá dó, porque assim, é a visão que muitos têm acerca do Criador. E tem pastor, tem líder religioso pregando aí na internet, em púlpitos de tantas igrejas, visões equivocadas sobre a pessoa de Deus. Versões equivocadas de quem Ele é, baseadas e pautadas numa visão humanista. E quando você vai falar sobre Deus, você precisa tirar de lado algumas questões. Por exemplo, vamos falar de Deus hoje? Precisamos deixar de lado logo o humanismo. Precisamos tirar de lado uma visão antropocêntrica que coloca o homem no centro de todas as coisas, porque eu quero desconstruir algo na tua cabeça talvez hoje. Você não é a última bolachinha do pacote. Você não é a cereja do bolo, né? Então, tirar o eu, tirar o homem, tirar o nosso coração da equação vai funcionar quando queremos conhecer mais sobre Deus. Outra coisa que precisa ser quebrada quando a gente começa a falar sobre Deus, o relativismo. Deus não é relativo. Não existe a minha visão sobre Deus, a sua visão sobre Deus. Quando falamos sobre Deus, não tem espaço nem para o homem no centro da equação, nem tampouco para o relativismo. Deus não é relativo. E a grande questão é que todo mundo já tentou definir Deus. No fundo, todo mundo é um bom teólogo. Teologia nada mais é que estudar ou tentar estudar a Deus, tentar conhecer mais sobre Deus e a respeito dele. E no fundo, todos nós tentamos definir Deus. Um escritor muito conhecido, A.W. Tozer, ele vai dizer o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Eu vou repetir. O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Isso é tão importante porque se nós temos uma visão distorcida de quem Deus é, não vamos conseguir entender nem a nós mesmos. Talvez você pense, mas por que eu deveria buscar mais conhecimento sobre Deus?
Por que eu deveria tentar entender mais quem Deus é? Porque se você não entender quem Deus é, se você não tiver uma compreensão clara do que Deus é para você, de quem Deus é de fato, você não vai conhecer nem a você mesmo. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, do Criador. Está no nosso DNA querer conhecer mais sobre ele. Deus colocou no nosso íntimo um desejo profundo de conhecê-lo mais. E ele está a todo momento nos chamando para um tempo de intimidade, onde nós vamos conhecer mais sobre a sua face, sobre quem ele é. Eu lembro, por exemplo, de Samuel. Samuel foi um grande profeta nas narrativas bíblicas, mas quando ele era uma criança, por volta dos seus 9 a 10 anos, depois de viver uma vida toda consagrada a Deus, porque a sua mãe entregou ele para o templo, para que ele servisse na casa de Deus desde criança, ele foi criado pelo sacerdote Eli, dentro do templo, e por volta dos 9 a 10 anos, a Bíblia vai falar assim, que Samuel está deitado na sua cama, já pronto para dormir, e ele ouve uma voz chamando ele, Samuel. E aí ele não consegue reconhecer aquela voz, e a Bíblia vai dizer, Samuel ainda não conhecia Deus. E aí o Samuel fica intrigado, ele vai até o sacerdote Eli, que era o seu tutor, o seu pai de criação, e ele fala, tem uma voz me chamando, foi você que me chamou? Não, não foi. Isso acontece por repetidas vezes, 3 vezes, então o sacerdote Eli entende o que está acontecendo e fala, próxima vez que essa voz te chamar, Samuel, fala, Senhor, fala que o teu servo está ouvindo. E é assim aquela criança, aquele pré-adolescente faz, e ele tem o primeiro contato com Deus, e logo então agora ele começa a adquirir um relacionamento tão profundo, tão gostoso com Deus, que Samuel termina a vida dele diante de uma multidão de pessoas, e essa multidão de pessoas fala, nós olhamos para Samuel e não temos o que falar desse cara. A vida dele, a conduta dele era tão sábia, era tão responsável, era tão diligente, a vida dele era tão correta, não apenas diante de Deus, mas diante dos homens, que as pessoas reconhecem a autoridade de Samuel. E tudo isso porque um dia ele conheceu a Deus. Perceba que se Deus chama uma criança, ele está chamando a todo momento toda a humanidade para entender mais sobre ele. Eu fico pensando, por exemplo, Moisés, outro personagem bíblico, que entrava na tenda do encontro, que era uma tenda que ele fez, e a Bíblia fala que lá nessa tenda ele conversava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Mas do lado de fora da tenda, alguns não gostariam de talvez ter a mesma experiência, ou só eram curiosos, porque os curiosos de plantão tem em todo lugar. Não querem de fato conhecer quem Deus é, são apenas curiosos, só querem ver o mover, só querem ver o que Deus pode fazer. É aquela velha história de pessoas que querem muito olhar para as mãos, aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus pode fazer, e não conhecer a sua face, o seu coração, de fato quem Ele é. Mas em meio a tantos curiosos que existia alguém muito interessado em conhecer a Deus de verdade. Esse era Josué. A Bíblia vai falar que ele ficava na porta da tenda, ele não se apartava. Essa palavra apartar, no original hebraico, né, que é escrito, né, o livro de Êxodo, fala sobre uma palavra que tem raiz no sentir, tocar. É como se o Josué ele ficasse relando na tenda, pronto, falando assim, isso que Moisés está vivendo de conhecer a Deus, eu quero também. Sabe por quê? Porque no fundo, todo mundo é atraído para conhecer a Deus. No fundo, todo mundo tem uma curiosidade, todo mundo quer receber e sentir algo diferente de Deus. É por isso que nós vemos tantas pessoas entendendo errado, porque elas até querem saber sobre Deus, elas até querem saber o que Deus faz, quem Deus é, o que Ele fez, mas acabam colocando nesta equação ou nessa aventura de conhecer a Deus questões erradas, como eu acabei de falar, como o homem no centro, o humanismo, o antropocentrismo, o relativismo e tantas outras ideologias e suposições humanas que não cabem na perspectiva correta de quem é Deus. 1961 foi a primeira vez que um voo tripulado saiu da atmosfera terrestre. O nome do tripulante era Yuri Gagarin, e a hora que ele chega lá em cima, ele solta a célebre frase, eu estive lá em cima, eu estive acima de tudo e eu não vi Deus, portanto, Deus não existe. E sabe, essa afirmação ou essa ideia que esse astronauta tem,
É a ideia que muitas pessoas têm de um Deus ou de uma entidade superior que estaria num lugar muito elevado e muito difícil de ser alcançado. E se talvez chegássemos de alguma forma nesse lugar, nós encontraríamos Ele. E aí as pessoas se frustram, porque elas tentam fazer e tentar achar Deus dentro delas, achar Deus dentro de ideologias como eu acabei de citar, enquadrar ou achar Deus dentro de princípios da ciência, e aí as pessoas se frustram, porque Deus não pode ser entendido e encontrado dentro de pressuposições humanas. Deus está além do que nós tentamos enquadrar. Quando o assunto é Deus, esse assunto não pode, a Live Livre, não pode vir acompanhado de frases como, por exemplo, eu acho que Deus é, ou na minha opinião, na minha concepção. Esse tipo de frase não cabe quando estamos falando sobre Deus. Quando o assunto é Deus, nós só podemos trabalhar com a revelação que Ele mesmo deu acerca de quem Ele é. Consegue entender? Ou seja, precisamos sair um pouquinho da nossa mente ou da nossa cabeça formatada ao racional e precisamos ir um pouquinho agora para o que o próprio Deus diz acerca dele mesmo nas palavras que Ele nos deixou, a Bíblia. Por isso que cada vez mais precisamos nos apegar a esse livro e entender que esse livro é a nossa única fonte de fé e prática. Herman Bavinck, um famoso teólogo, ele diz assim: Deus é como Ele se revelou na sua palavra, e especialmente em e por meio de Cristo. E somente Ele é exatamente como os nossos corações precisam. Eu acho muito lindo isso aqui. Eu vou repetir, ele fala, Deus é exatamente como Ele se revelou na sua palavra. E ele vai falar, e somente Ele é exatamente como os nossos corações precisam. É por isso que está todo mundo tentando definir Deus. Porque no fundo todo mundo tem um vazio, e você já conhece essa frase, todo cristão, todo mundo que já está caminhando há um tempo na igreja sabe dessa frase, que no coração humano há o quê? Há um vazio que só Jesus Cristo pode preencher, é só Ele que é a medida exata, e é fato. Só Ele é exatamente como precisamos, por isso todo mundo tenta entender Deus. Porque no fundo há um anseio da humanidade pela revelação de Deus. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que até a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E Deus, no seu poder e na sua grandeza, decidiu escrever sobre Ele para nós, na sua palavra. O problema é que muitas vezes nós não damos atenção a isso. Preferimos ouvir as ideologias baratas, a internet, os amigos da escola, o nosso próprio coração, e esquecemos que o próprio Deus escreveu sobre Ele. E quando tentamos colocar achismos ou os nossos pensamentos dentro daquilo que é Deus, vai dar problema. Por exemplo, Deus é amor? Deus é amor? Sim. A Bíblia vai dizer que Ele é amor. Mas Deus é amor e o amor não é um Deus. E se Deus é amor, é Ele quem define como o amor se parece. E isso muda tudo na equação. Porque se você começar a entender e tentar formatar o amor do teu jeito, você já errou. Porque Deus é amor, então é Ele quem fala como o amor se parece. É Ele quem fala o que é amor de fato. É Ele quem fala como o amor deve proceder, tanto que 1 Coríntios capítulo 13 você tem toda uma base do que é o amor de verdade. Pegue a sua Bíblia agora, vai lá para 1 Coríntios capítulo 13 e vai ver o que é o amor. A grande questão é que nós deveríamos fazer como os crentes de Berea. Em Atos 17 fala sobre uns cristãos chamados de bereanos, moravam em Berea. E fala que eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles receberam uma mensagem com grande interesse, mas eles examinavam todos os dias as Escrituras, para ver se era tudo assim mesmo. Eu gosto disso, essa versão fala, eles examinavam para ver se era assim mesmo. Ei, toda mensagem que você recebe,
todo conteúdo que você recebe acerca de Deus, seja no YouTube, seja um podcast, seja de um pastor, seja aqui desse púlpito, você precisa imediatamente examinar nas Escrituras, se o que esta pregação está te dizendo, se o que esse discurso está te dizendo é coerente com aquilo que o próprio Deus escreveu acerca de si mesmo. Imagina o seu melhor amigo ficar ouvindo fofocas a respeito de você, em vez de chegar em você, tratar os assuntos, falar, ouvi sobre isso, ouvi sobre você nas rodas de fofoca da faculdade, e aí ele prefere acreditar em todo mundo menos em você. É muito chato, né? Por que muitas vezes nós estamos preferindo ouvir o que os outros falam sobre Deus e não damos atenção àquilo que Ele mesmo já falou sobre Ele? Aquilo que Ele mesmo já se revelou a nós em Sua palavra. Sabe, a postura de quem quer conhecer a Deus é a postura de alguém que se importa com os princípios dele. Todo dia vai ter alguém falando asneira sobre Deus. Mas quem ama Ele, o seu reino, não é levado de um lado para o outro por fofocas. Quem ama a Deus de verdade, quem quer conhecê-lo de fato, mergulha na sua boa, perfeita e agradável vontade que já nos foi revelada pela sua palavra. A Bíblia, ela é viva, perfeita, inerrante. A Bíblia é o único livro no mundo, escrito por mais de 40 autores, em 1.600 anos de diferença entre os primeiros e os últimos escritos, e nela você não encontra nenhuma contradição. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Foi o próprio Deus que falou acerca de si mesmo, inspirou mais de 40 autores diferentes em um intervalo de anos, de 1.600 anos, para escreverem a mesma coisa sobre Ele, quem Ele era, o que Ele queria fazer na história, o que Ele queria para você, o que Ele tinha para a tua vida. É por isso que quando a gente tenta colocar dentro de quem é Deus, nossos pensamentos humanos, vai dar problema, porque Ele já deixou todas as instruções que precisávamos aqui nesse livro. Olha só o que eu acabei de ler. Ele fala que toda a escritura é inspirada e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Ele fala assim, para perceber o que não está em ordem. Deixa eu te dizer algo, a Live Livre. Se nós estamos ouvindo conteúdos inimagináveis, aleatórios na internet, e nós não estamos percebendo o que há de errado nesses conteúdos, é porque ainda não conhecemos a Deus de fato. Há muita informação disponível para você hoje. Eu não sei você, eu gosto, eu fui alguém que aderi bastante à moda do podcast. E o brasileiro, já saiu uma pesquisa, o brasileiro é o povo, o jovem brasileiro é o jovem do mundo que mais escuta podcast. E às vezes eu comecei a seguir alguns canais bons no meu Spotify, no YouTube, e a gente vai se inscrevendo, vai assinando, e eu gostei bastante de ouvir. Às vezes eu estou no carro, coloco um pouquinho, aí ouço metade do episódio, daqui a pouco eu vou chego no lugar, a hora que eu vou voltar para outro lugar, vou voltar para casa, coloco mais um pouco. E às vezes eu não consigo ouvir tudo que tem, porque assim, todo dia tem gente lançando conteúdo novo. Às vezes eu vou olhar lá na minha lista que eu vou colocando nos itens salvos e falo, gente do céu, como que eu vou ouvir tudo isso aqui? Aí eu coloco no 1.5, 2 e vai tentando ouvir, mas é muito conteúdo. No meio de tanto conteúdo, o que nós acabamos de ler aqui, através de Timóteo, da carta de Paulo ao Timóteo, é o seguinte: a Bíblia é o seu manual, é a sua regra de fé e prática, e é ela que é inspirada por Deus, que vai te ajudar a corrigir a rota daquilo que você está ouvindo. Só é levado de um lado para o outro, só é enganado pela mídia, só é enganado por pensamentos humanistas, relativistas, quem não conhece a palavra, quem não mergulha na palavra, quem não conhece o que o próprio Deus falou acerca de si mesmo. Sabe, lá em Números 20, Deus manda a Moisés e Arão
falarem com a rocha para que da rocha saísse água. E Deus queria, nessa ocasião, que eles refletissem da sua graça para o povo. Mas o que eles fazem? Eles não falam com a rocha, eles ferem a rocha. E quando Deus vai dar uma bronca em Moisés e Arão, ele fala o seguinte: olha, vocês não honraram a minha santidade. Como assim, a gente pode pensar? Por exemplo, Mateus 6, você conhece, é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Mas santificar o nome de Deus não é torná-lo mais santo. Afinal, como que a gente pode tornar Deus mais santo? Santificar o nome de Deus, na verdade, é andar por todo canto, demonstrando o quão santo Ele é, o quão separado Ele é, o quanto suas posturas, seus princípios e seus valores são totalmente diferentes do que todo mundo está vivendo. Como sua mãe certamente te disse, você não é todo mundo. É sobre isso. É sobre isso que Deus se revela na sua palavra, como o seu povo deveria agir, como o seu povo deveria se importar, como o seu povo deveria se portar. É sobre isso que é a Bíblia, é sobre isso que é esta palavra tão linda. Se eu tenho uma visão errada sobre Deus, eu vou ter uma visão errada de quem eu sou, logo eu vou viver uma vida frustrante, eu vou manifestar um Deus diferente. Eu não vou manifestar para as pessoas quem de fato Deus é, se eu não conhecê-lo na intimidade da palavra, na intimidade daquilo que Ele já deixou para mim. Eu compartilhei com vocês aqui algumas semanas atrás, que eu estive em uma reunião de pastores do Brasil inteiro, lá em São Paulo. O pastor Teófilo Hayashi, ele compartilhava conosco sobre o que vivemos como juventude brasileira, cristã, pós-Descende, e como os gringos, como o mundo estava falando daquilo que a gente viveu, porque o Descende é um movimento que tem se espalhado pelo mundo. Esse ano já fizeram lá na Noruega, já fizeram novamente nos Estados Unidos, e está rolando aí para todo canto, mas ninguém viu o que aconteceu aqui, ninguém conseguiu fazer o que nós fizemos aqui no Brasil como juventude cristã brasileira. Mas o pastor Teófilo, ele falava o seguinte, que Loren Cunningham, fundador da Jocum, o único pregador vivo que já pregou em todos os lugares no mundo, todos os países do mundo, ele já levou a mensagem de Cristo. E esse camarada virava para o pastor Teófilo, ele falava o seguinte: olha, Teó, muito incrível o que vocês fizeram no Brasil. O que a juventude cristã brasileira está vivendo é extraordinário, lugar nenhum mundo está vivendo. Mas se vocês não agora, a partir de agora, enraizarem a juventude cristã brasileira na palavra, nas santas escrituras, em 2030 vocês não conseguirão encher sequer um ginásio. Sabe, temos vivido um tempo de muita manifestação da glória de Deus. Temos vivido um tempo de muito favor de Deus, e que não tem a ver conosco, tem a ver com que muitas gerações já oraram para que os céus se rasgassem e abrissem diante de nós, e nós estamos vivendo isso. Vivemos tempos de céus abertos, nunca vimos tantos milagres, nunca vimos tantas manifestações do poder de Deus, nunca vimos tantos ajuntamentos em nossa nação para clamar por avivamento, para clamar pelo poder de Deus. Mas deixa eu te falar, nós precisamos urgentemente mergulhar na palavra, entender que essa palavra é a verdade, que essa palavra é a forma que Deus escolheu de se revelar a nós, para que nós não sejamos levados de um lado para o outro pelo que podcasts e vídeos e influencers estão falando, mas possamos conhecer Deus face a face. Eu não quero conhecer Deus pelo que um pastor, pelo que um líder, pelo que um amigo fala para mim. Eu quero conhecer a Deus pelo que Ele se revela a mim face a face, através da minha intimidade. É isso que precisa ser gerado nos nossos corações. Por favor, faça um desafio a você mesmo. Eu quero conhecer a Deus face a face. Eu quero conhecer a Deus como Ele quer se revelar a mim. Porque tudo vai fazer mais sentido para você quando você entende que através da Bíblia Deus se revela de várias formas diferentes, em ocasiões diferentes. Por quê? Porque Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal, por isso que a gente não pode formatar a Deus e defini-lo de uma forma exata, porque Ele é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar com você de forma íntima. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Ele é Yahvé, o Deus que eu sou o que sou. A Bíblia também vai dizer que Ele é o Jeová Jiré, que significa Deus proverá.
Ele quer trazer provisão para aqueles que entregam tudo e agora precisam, porque só experimenta a provisão quem aprende a renunciar. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele quer se revelar como bandeira àqueles que precisam de alguém para ir à frente. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor é o meu pastor. Ele é o Jeová Shammah, o Senhor está presente. Ele é o Jeová Kadesh, que significa o Senhor o santifica. Ele é o Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. São nomes de Deus na sua palavra. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o El Roi, o Deus que me vê. Sabe, eu quero terminar lendo Salmo capítulo 18 com você. Acompanhe comigo, Salmo capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos só. Esse Salmo de Davi reflete muito de como Davi enxergava Deus no seu secreto. E talvez ele pode nos ajudar hoje a entrar em um novo modo de vida, e entrar em um novo estilo de vida, onde a gente vai passar a dizer: Deus, eu quero te conhecer mais face a face. Olha só, presta atenção na leitura, por favor. Salmo 18, capítulo 1, Davi fala assim: eu te amo, Senhor, a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo, Ele é o poder que me salva, Ele é minha torre forte, minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. Olha como que Davi enxergava Deus para ele. Davi enxergava Deus como rocha, como fortaleza, como libertador. Versículo 24, pula agora lá para o versículo 24. Davi vai dizer: o Senhor me recompensou conforme minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos meus olhos. Olha isso aqui, preste atenção, versículo 25. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Uau! Guarda isso, por favor. Se você quiser esquecer tudo que eu falei até agora, guarde isso. Deus se revela a nós na medida daquilo que precisamos. Deus se revela a nós na medida daquilo que precisamos. Porque ao fiel Ele se revela fiel, ao irrepreensível Ele se revela irrepreensível, ao puro Ele se revela puro, mas ao perverso reages à altura. Tu, Senhor, mantens minha lâmpada acesa. O meu Deus transforma em luz minhas trevas. Com auxílio do Senhor posso atacar uma tropa. Com meu Deus eu posso saltar e transpor muralhas. Esse é o meu Deus, o Deus em quem confio. O seu caminho é perfeito, a sua palavra é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Quem quer viver um caminho perfeito? Quem quer viver uma vida plena? Quem quer viver uma vida feliz, uma vida alegre? Todo mundo. Você quer a tua vida perfeita? Conheça aquele quem te criou. Conheça como Ele te criou. Conheça os propósitos dEle para você. Conheça Deus face a face, fale com Ele como quem fala com um amigo. Estabeleça hoje a decisão do teu coração de não conhecer a Deus pelo que um pregador prega, pelo que um influencer diz, pelo que uma voz forte na nação e relevante na nação conversa e diz ao seu povo, mas pelo que Ele decidiu se revelar a você. Decida conhecer a Deus de fato como Ele é. E Ele vai se revelar a você na medida daquilo que você precisa. O que você está precisando hoje? De paz? Vem conhecer o Deus que pode te trazer paz para todas as situações da tua vida. O que você precisa hoje? É de uma cura física, uma cura das suas enfermidades? Vem hoje aqui conhecer o Jeová Rafá, aquele que pode curar toda dor. O que você precisa hoje?
é de provisão, vem hoje conhecer aquele que pode trazer provisão para todas as suas necessidades. O que você está precisando hoje? É de um amigo. Vem conhecer um Deus hoje que diz: eu já não relaciono mais a vocês como servos, eu já não menciono a vocês como servos, eu chamo a vocês de amigos agora. É de um amigo que você está precisando? Ele pode ser esse amigo. É de um pai que você está precisando? Você nunca teve um pai na tua casa? Você nunca teve um pai presente? Você nunca descobriu o que era paternidade? Vem, que ele vai se revelar a você como um pai amoroso. Como você precisa se relacionar com Deus? Eu não sei, eu não conheço a tua história, mas hoje eu vim aqui para te dizer que Ele mesmo está te chamando para um relacionamento mais profundo. Entrega a tua vida para Ele. Entrega o teu coração para Jesus. Pede para que Ele se apresente a você da maneira de acordo com a que você precisa. Conta para Ele os teus anseios. Conta para Ele aquilo que está, de alguma forma, atrapalhando o teu coração. Como você enxergava Deus até hoje? Talvez a forma que você enxergava Deus até hoje estava meio turva, meio... não sei o que é, não sei como que funciona. Talvez você está cansado de ouvir tanta coisa sobre Deus e não entender de fato quem Ele é. Fala: Deus, chega, basta. Hoje eu não saio daqui sem de fato entender quem o Senhor é na minha vida. Hoje eu decido parar de me apoiar na fé dos meus pais, na fé dos meus amigos, na fé das pessoas que estão perto de mim, na fé dos meus pastores, na fé dos meus líderes, na fé da minha célula. Hoje eu quero de fato entender quem o Senhor é para mim, quem o Senhor é na minha vida. Eu quero orar por você. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Rapidamente, eu quero orar por você. Rapidamente. Você que precisa de um toque de Deus, você que precisa de algo de Deus, você precisa que Ele se revele a você como provedor, como o Salvador, como o médico dos médicos, aquele que cura toda dor, aquele que enxuga toda lágrima, como um pai, como um amigo. Eu queria que você desse um passo de fé e saísse do teu lugar e viesse aqui pedindo para que Ele se revele a você de uma maneira diferente nessa noite, para que Ele se revele a você de uma maneira distinta nessa noite, de uma forma que você nunca sentiu, de uma forma que você nunca percebeu, de uma forma que você reconhecesse: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor de uma forma diferente. Chega, basta. Não adianta mais eu viver ancorado na fé dos meus amigos, na fé dos meus pais, na fé de alguém que não seja a minha própria fé.